Fala galera, beleza? Depois de 4 meses sem fazer um vídeo, finalmente estou aqui. Por cobrança de alguns amigos, porque na verdade eu não queria fazer um vídeo porque o sistema ainda não está pronto. Mas eu vou mostrar aqui o andamento do meu painel de gerenciamento de energia solar. Um painel solar, bateria de lítio, inversor e tudo mais. Vou fazer apenas uma apresentação rápida aqui. Não está pronto e também eu estou com alguns problemas. O Arduino que eu estou usando, ela sofreu um acidente e a porta USB não funciona mais. Então eu não consigo gravar um código novo nela. Eu estou usando apenas como base para fazer o posicionamento das peças e alguns testes rápidos. Que ficou gravado num programa antigo que eu estava tentando fazer um conta-giros para o motor do carro e acabei abandonando o projeto. Mas o código continua funcionando aqui, ok? O controle do brilho da tela é o que está funcionando no momento. Então, um resumo total do sistema. O painel solar está lá fora, vem o fio aqui dos painéis solares, certo? Por enquanto, eu estou usando esse controlador de carga, PWM, de 10 amperes, apenas para não ficar com o painel ali parado sem gerar energia, né? Dinheiro parado é dinheiro jogado fora. E o que eu pretendo fazer aqui? Eu pretendo futuramente usar o Arduino com esses MOSFET que eu tenho aqui. Eu vou colocar, falta um dissipador de calor, né? Eu vou colocar futuramente. E eu vou tentar fazer um controlador de carga MPPT. Aí depois eu organizo essa bagunça de fios que está aqui, né? Tá horrível, mas tudo bem. Então, o que mais que eu tenho aqui? Aqui no chão, a bateria, que eu mostrei no vídeo anterior, certo? A placa de balanceamento e as células estão ali dentro. Eu fiz essa tampa porque os meus gatos têm uma certa mania de vir aqui nessa caixa para dormir. Então tá lá as células de lítio, certo? Com alumínio fazendo a conexão entre elas para o balanceamento de carga. Ok. Aqui tenho o inversor de carga da Workstar. Uma dica que dificilmente eu achei sobre as vendas de inversor de carga. Eu vou deixar essa dica aqui para vocês tomarem cuidado quando for fazer a compra do seu inversor. Se ele diz 3.000 watts, é 3.000 watts de pico. O uso contínuo geralmente é a metade do seu consumo máximo de pico, ok? Se for comprar aí um inversor nacional de, por exemplo, 600 watts, é 600 watts de pico. O uso nominal dele é apenas 300, ok? E aqui eu tenho essa placa de relés de Arduino, no qual eu vou dividir em 4 canais, 2 relés por vez, certo? Essa primeira eu vou usar Tem muitos testes que é possível fazer com célula de lítio usando resistência. Mas eu não consegui uma resistência adequada e for comprar na internet precisaria pagar frete e ia sair caro demais. Então o que eu estou usando aqui é uma lâmpada de freio automotiva, 12 volts, certo? 12 volts por 21 watts. Mas quando for testar uma célula de lítio de 4,2 volts, pela resistência da lâmpada, a corrente vai ficar limitada em 500 mA. Ok? Então fica algo bacana aqui para fazer um teste de carga usando o Arduino. Como é que se faz o teste? Futuramente eu vou fazer um vídeo falando somente sobre o teste. O Arduino, numa das portas analógicas, certo? Eu vou colocar a célula aqui nessa posição. Deixa eu pegar uma célula aqui para mostrar. Aqui. Esse é o suporte que eu fiz para as células, ok? Quando ligar o relé, o Arduino vai começar a medir tensão da célula. E como eu sei o valor da resistência da lâmpada, eu faço um cálculo matemático
faço o Arduino, com que o Arduino faça esse cálculo, calculando ali quantos amperes estão sendo consumidos de acordo com a tensão da célula. E vai somando esse valor até que a célula descarregue até os seus 3 volts de carga mínima. Ok? Fazendo uma leitura uma vez por segundo. Fazendo uma somatória total, eu consigo saber quantos watts essa célula consegue me fornecer. Ok? Se ela é uma célula usada, mas eu posso saber se ela tem uma grande capacidade de carga ou uma baixa capacidade de carga. Eu já fiz um teste aqui com algumas células num power bank carregando meu celular. Eu já peguei célula com 4,2 volts, passou 3 semanas parada, ela não perdeu carga, a célula parecia estar muito boa, e no momento que eu coloquei para trabalhar, para valer mesmo, a carga durou cerca de 10 segundos e a célula morreu. 3 horas carregando para 10 segundos de uso. Então, não dá, né? E o que mais que eu tenho aqui? Essa régua para ter várias tomadas. Eu tenho meu computador aqui do lado. No momento não estou usando o inversor, ok? Está desligado. E aqui está meu computador. Está sendo alimentado aqui o relé está desligado. Estou recebendo 220 da tomada. Aquele fio branco está lá na tomada. Ok? Esse é um dos disjuntores. Esse disjuntor é o da tomada. Esse segundo disjuntor vem do inversor. Disjuntor para ter uma segurança extra. Segurança nunca é demais, ok? Então eu tenho disjuntores, eu tenho aqui um fusível de 100 amperes, que vem da bateria vai para o inversor. No controlador de carga eu tenho aqui, que vem lá de cima do telhado, lá do painel. Aqui no positivo do painel eu tenho um fusível de 7 amperes e meio. Da saída do controlador de carga para a bateria, eu tenho um fusível de 10 amperes. E, pegando esse mesmo positivo daqui do controlador de carga, eu tenho uma derivação que vem aqui para o sistema eletrônico. Okay? E aqui, então, eu tenho um fusível de 3 amperes. Esse mesmo fusível está limitando essa placa. Essa placa eu vou utilizar ela para fazer carga. Certo? Aqui eu tenho lugar para colocar 3 células, carregar ao mesmo tempo, e mais um extra para teste de carga. Então aqui eu posso controlar a tensão de saída, aqui está em 10 volts, eu preciso ajustar ela para 4.2, né? Ela consegue medir também a corrente da saída e quantos watts estão sendo consumidos. E aqui no caso é a tensão de entrada, aqui, que também é a tensão da minha bateria total. E basicamente é isso, mas o sistema já está funcionando, como vocês podem ver, está com 27 volts, a carga máxima em 7 células de lítio fica em 29,6 volts. Então ela aqui deve estar com mais ou menos 70% de carga. E aqui está o inversor. Como eu falei, tem o disjuntor e essa outra tomada aqui está no inversor. Eu vou ligar. É uma pequena diferença na leitura, a tensão da bateria aqui do inversor para aquela. Mas é uma diferença pequena, tolerável, né? E aqui no controlador de carga tem essa saída de sinal que serve justamente para fazer o controle de contatora, ou no caso aqui eu estou usando para o acionamento dos relés de Arduino, para fazer a troca entre os 220 da rede elétrica e os 220 do inversor. Como vocês podem ver, o computador está ligado e ao acionar a saída aqui do controlador de carga, os relés são acionados. Percebe que possível perceber as ventoinhas do inversor aceleraram. Elas trabalham conforme a carga sendo aplicada no inversor.
Eu ainda acho que seria melhor, minha opinião, né? Que o controle de rotação das ventoinhas fosse feito a partir da temperatura do inversor e não a partir do consumo, certo? Se houver uma carga alta, por exemplo, os 3.000 watts dele por cerca de 10 segundos, 15 segundos, eu não vejo necessidade de acelerar as ventoinhas ao máximo, sendo que num período tão curto não vai chegar de aquecer o equipamento, ok? E aqui está, o computador continua ligado, certo? Pode ver aqui todos os cabos do monitor e do gabinete vindo aqui para essa régua, e aqui está o fio da régua que vem para esse primeiro par de relé. Por que eu estou trabalhando com 3 derivações de relés? Primeiro, pretendo usar no computador. Então eu vou fazer no código do Arduino um controle. Aliás, essa fiação que sobrou aqui, futuramente eu vou fazer um pequeno adição aqui nessa placa. Essa placa eu criei também no Arduino. Eu tenho 2 transistores LM7805 para ajuste de tensão, e eu uso elas para alimentar o Arduino e os relés, certo? E o LM7810 que alimenta esse cooler, perdão, é o 7812, alimenta esse cooler de 12 volts para refrigerar o sistema. Mas acho que ele não está numa posição muito boa aqui não, tá? Eu coloquei nessa posição longe aqui porque esses 4 MOSFET que eu tenho, futuramente eu pretendo colocar mais um aqui e mais 5 aqui embaixo. Eles são de 130 watts cada um, então no total eu terei futuramente, né, 1.300 watts de capacidade, o que vai dar aproximadamente 60 amperes. Eu posso carregar a bateria com 60 amperes a partir desses MOSFET, mas isso é um projeto mais futuro, não é uma coisa que eu vou conseguir fazer tão cedo, ok? Então nessa placa eu tenho aqui os reguladores de tensão por Arduino, eu tenho aqui circuito divisor de tensão com esses 2 resistores, que futuramente eu vou fazer também o Arduino ler a carga da bateria, a tensão da bateria, igual esta aqui, e a partir da tensão da bateria vai ser feito o controle por PWM dos MOSFET, ok? Para um controlador de carga MPPT funcionar, ele precisa saber a tensão da bateria e a corrente com que ela está sendo carregada, no mínimo esses 2, certo? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o filtro de ruído. Esse aqui não é um resistor, tá? Isso aqui é um indutor. Então eu tenho aqui um indutor. Esse primeiro eu utilizei apenas para pular a trilha. A trilha está feita por baixo dessa placa e eu não tinha fio disponível para fazer esse salto aqui na placa. Então eu coloquei um indutor apenas. Ele não teria necessidade de estar aqui, mas me quebrou um galho, ok? Então eu tenho um indutor. O divisor de tensão é feito com os dois resistores, um resistor de 10K e lá um resistor de 1K. Aqui eu tenho outro indutor e mais esse capacitor. Esses 2 capacitores aqui não estão no circuito, ok? Seguindo aqui, então ele vem num pino do Arduino que está entre meio esses 2 parafusos, certo? Está lá embaixo da placa. Que ali eu vou fazer no Arduino a medição da tensão da bateria, ok? Com esse circuito divisor de tensão, quando a bateria chega a 30 volts, eu ainda preciso medir com mais exatidão quanto vai chegar aqui no Arduino, mas está chegando a aproximadamente 2 volts, ok? Lembrando que o Arduino só consegue ler até 5 volts, acima disso você corre o risco de queimar o Arduino, por isso o divisor de tensão. Ok? Depois basta fazer um cálculo matemático, multiplicar esse valor pela relação do divisor de tensão e teremos a carga final. E basicamente é isso.
Eu espero futuramente conseguir fazer algo mais organizado, certo? Ah, outro detalhe que eu ainda vou fazer aqui, eu vou incrementar nessa placa aqui do Arduino, certo? Esses fios que estão separados, dois são da rede e dois são do inversor. O que eu vou fazer? Um pequeno circuito com optoacoplador para saber se há energia na rede elétrica ou não. E então eu pretendo descarregar, utilizar a carga da bateria no mínimo até 30 ou 20% da capacidade dela. Não vou deixar abaixo disso. Por quê? O Arduino fazendo a leitura e faltar energia elétrica, ele automaticamente, eu posso programá-lo para reverter, caso a bateria esteja fraca, né? Reverter da rede elétrica de volta para a bateria, trabalhando como no break. Então eu posso reservar 80% da carga da bateria como uma fonte de energia solar e os outros 20% ou outro valor que eu posso estabelecer com qualquer valor, 50%, 20%, 10%, trabalhar como no break. Então eu tenho tempo de, numa falta de energia, desligar o computador, não perco meus trabalhos. Outro que eu pretendo fazer, uma dessas saídas na minha casa, quando for construir, estou morando numa casa alugada, né? Quando eu construir minha casa, a segunda saída de relés eu vou utilizar na iluminação da casa, todas as lâmpadas, lâmpada de LED, certo? Semelhante a esta aqui. Falta energia, eu posso alimentar o computador por algum tempo, desligo o computador e o que eu sobrar da carga da bateria eu posso usar na iluminação da casa. Como a bateria tem uma capacidade muito grande e as lâmpadas de LED consomem pouco, então eu posso ter iluminação na casa por um bom tempo, ok? E o terceiro par de relés eu pretendo colocar na geladeira. Então, numa falta de energia, eu não preciso alimentar a geladeira, pode ficar desligada. Então eu trabalho apenas os outros dois como um no break, enquanto o terceiro fica separado. E além disso, quando faz a troca da rede elétrica para o inversor, ligar todos os equipamentos de uma única vez pode dar um choque, um baque, uma partida para o inversor grande, e isso não é saudável para o equipamento. Não que ele vá queimar na primeira ou na segunda vez que for fazer isso, mas ao longo dos anos eles vão se deteriorando e a chance de acontecer algum defeito no equipamento aumenta. Então, quando o painel solar recupera a carga da bateria e o Arduino for começar a retornar da rede elétrica pro inversor, aqui pelos relés, eu vou fazendo gradualmente um sistema por vez e não todos ao mesmo tempo. Então eu consigo preservar a vida útil do inversor. Tá certo? E então tá, né? Por enquanto é isso. Futuramente eu vou tentar terminar o sistema aqui com um controlador de carga MPPT. Talvez fazer um painel maior, semelhante a um painel industrial, com eletrocalha, com fiação toda dividida, identificada, tudo bonitinho. E é isso, né? Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Uma dúvida que eu tenho, aliás, que eu vou precisar de ajuda de alguns amigos, ou se alguém aí do YouTube souber me explicar, que eu estou precisando saber, eu não vou conseguir focalizar bem aqui. Ok. Essa placa de MOSFET, eu ainda não consegui identificar qual que é a polaridade, qual que é positivo, qual que é negativo, ou qual que é a entrada, qual que é a saída. Ok? Eu já procurei na internet, procurei no o datasheet do MOSFET, eu não consegui entender, eu não entendo de eletrônica, certo? Por isso que eu comprei essa placa pronta. Ela vem pronta para trabalhar com o Arduino. Eu não saberia montar essa placa aqui. Então, se alguém souber me identificar isso aqui, por favor, deixa aí nos comentários e vai me ajudar muito a fazer andar mais rápido esse projeto. Valeu, até mais!